Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo a todos que estão chegando. Estamos ao vivo aqui no nosso canal, a Rua Marcos Ronan Nascimento, nosso canal no Instagram, que a gente faz todas as manhãs o nosso MID, é o movimento que a gente vem trazendo, que é um momento de intimidade com Deus. É um momento que a gente reserva para conectar nosso espírito ao Espírito de Deus logo pela manhã, para que a gente traga energias positivas para enfrentar mais um dia. E hoje é um grande dia. Hoje vai ser um grande dia. Então temos que ter essa positividade, ao acordar, agradecer a Deus por essa oportunidade única e bendita de abrirmos os olhos e enfrentarmos mais um dia que Deus preparou para a gente. E nada melhor do que já começar esse dia nos conectando com Deus, com o Espírito de Deus. E o nosso propósito é que através da leitura da Bíblia nós façamos essa conexão, indo lá buscar os ensinamentos, o conhecimento que é deixado, que foi trazido, escrito por Deus através dos apóstolos, dos reis, dos juízes, e escrito pelo próprio Deus através deles para nos orientar. E essa semana nós estamos lendo o livro de Hebreus. Então, nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, nós vamos ler o capítulo 5, a partir do 5, nós já lemos nos outros dias da semana até o capítulo 4. Vamos avançar aqui. E o objetivo é, lógico, além do estudo, do conhecimento, fazer essas reflexões, e a gente percebe que tudo é aplicado como se fosse escrito nesse momento para cada um de nós. É interessante como é que a Bíblia tem esse poder de nos informar, de nos confortar, de nos inspirar a seguir o nosso caminho, o nosso propósito, de preferência com Deus, a gente conectado com Ele. Vamos lá? Vamos começar aqui o livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 1. Ele começa assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Adão.
Versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, a gente vê que a orientação aqui sobre a vinda de Jesus para nos ensinar novamente aquilo que já havia sido ensinado. Mas ele fala aqui que o povo era lento, eles já eram para ter conhecimento como mestres, mas precisou a vinda de Cristo para esclarecer situações ele fala que é muito difíceis essas situações, né? Mas por conta do próprio povo, teve que vir Jesus Cristo para sofrer na própria carne, né? Se tornar como uma pessoa comum, para redimir o pecado de todos. Lá no versículo 13, ele continua: Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aqui faz uma comparação com uma criança, né, que ainda é pura, né? Quem se alimenta de leite e não tem o conhecimento da justiça, a experiência. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o adulto já consegue discernir isso. E o que acontecia nessa época? O povo decidia pelo mal e não pelo bem. Por isso ele fala, né, que o povo já não eram crianças, eram homens adultos que tinham já o conhecimento da lei, mas eles optaram por seguir pelo caminho do mal. Tomar na sua aguinha aqui com limão. Para ajudar aqui na
na garganta. Então aqui nesse capítulo 14 ele termina o versículo 15. Vamos avançar aqui, vamos ler também o versículo 6 de Hebreus capítulo 6, lá no versículo 1. Então ele continua falando sobre os ensinos. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Seja bem-vindo, meu amigo Nelson Rebelo, grande amigo lá no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu irmão, no nosso momento de intimidade com Deus. Então, o Hebreus capítulo 6, versículo 1, ele continua exortando. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, aqui ele fala, todos aqueles que tiveram todo aquele acesso, ele fala que os que participaram do Espírito Santo, que eles foram iluminados, provaram do dom celestial, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, mesmo com todo esse cabedal de conhecimento, de informação, caíram. Ele fala que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, corrigindo aqui o português, as ervas daninhas, é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. A comparação que ele fala dos espíritos, com relação à terra, aqueles espíritos que realmente com tudo aquilo ainda caíram, o final deles é terrível. Versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação.
Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, Deus nos prometeu a herança e Ele cumpriu, né? Ele cumpre a cada momento. Então, ele lembra que Deus quer que nós sejamos firmes até o fim, né? Que estejamos ali de prontidão, para que a gente tenha certeza dessa esperança, né? Para que a gente continue ajudando os santos, né? Através da divulgação da palavra de Deus. Nada mais do que fazemos aqui no nosso movimento MIT, que é um momento de intimidade com Deus, é estarmos alinhados com a palavra de Deus. Lá no versículo 12, ele fala: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então, um caminho é através da fé naquilo que Deus colocou para a gente como promessa, né, como herança. No versículo 13, ele fala: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa através da fé que ele tinha naquilo que Deus prometeu, através da paciência. Versículo 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. Então Deus fez um juramento para que, por meio de suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajadores. Nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança e da promessa. Então fala do encorajamento que devemos ter, né? E que sejamos firmes nele, né? Porque Deus não mente. Tudo que Deus falou, que escreveu, que trouxe para a gente, foi cumprido e está sendo cumprido nos dias de hoje. Versículo 19. Já para finalizar aqui o capítulo 5. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior,
por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. São 5 minutos. Aqui termina o capítulo 6. Eu acho que dá para a gente ler mais um pouquinho aqui, tirar mais um pouquinho desse conteúdo do capítulo 7. A partir de agora tem os capítulos mais longos um pouquinho, mas vamos ler para continuar com o raciocínio. Ele fala aqui: Deus que nos precedeu, Jesus, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, versículo 1, ele continua: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Melquisedeque significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém quer dizer Rei da Paz. Então, Rei de Justiça e Rei da Paz. Abençoou Abraão. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebem o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Não temos dúvida disso, né? Nós, como inferiores, somos abençoados pelo superior, que é Deus. No versículo 8 ele fala: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Abraão. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. A lei ela é mudada
de acordo com o sacerdócio. Quando muda um sacerdócio, mudam-se as leis. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, o sacerdócio de Jesus é diferente dos outros sacerdotes, porque Deus vive para sempre. Jesus vive para sempre, conforme juramento de Deus, conforme o próprio Deus disse. Então, por meio de Jesus é que nós encontramos a salvação. No versículo 26, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Seja bem-vindo, Omar Zebian. Grande abraço, meu amigo. Muito bom dia aqui no nosso momento de intimidade com Deus. E assim a gente finaliza o capítulo 7 para entender a grandeza de Jesus, como sumo sacerdote para sempre,
porque ele é puro. Ele não precisa oferecer sacrifício todos os dias, igual aos seus antepassados, os antigos sumos sacerdotes, né? Que teriam, ele explica no decorrer desse capítulo 5, 6 e 7, que os sumos sacerdotes eram os representantes do povo e havia de oferecer sacrifício todos os dias, pelos pecados deles próprios e pelo pecado do povo. Jesus não precisa oferecer todos os dias sacrifícios, nem por ele, nem por nós, porque ele ofereceu a ele próprio. Ele veio como uma pessoa comum, como nós, seres humanos, mas ele é único. Deus fala que ele é o Filho perfeito para sempre. Então é através de Jesus que nós encontraremos a salvação e a vida eterna. Ele fala, Jesus é o caminho e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então a grandeza de Jesus, né? O Filho, o primogênito que Deus enviou para que a lei que era imposta aos judeus por eles pecarem contra Deus, contra a vontade de Deus, né? Por isso aquela mão pesada, com leis pesadas, e tudo que Deus prometeu se cumpriu, né? O sofrimento durante 40 anos daquele povo judeu, né? Na terra prometida, mas todas as promessas de Deus são cumpridas, e assim acontece nos dias de hoje. Então tenhamos essa consciência, esse entendimento, como a gente iniciou falando, através do conhecimento nós temos a oportunidade de estarmos conectados o nosso espírito com o Espírito de Deus. Também já falamos que a falta do conhecimento leva um povo à ruína. Nós vemos nos dias de hoje que por falta de conhecimento, por falta de estar pautado nesses ensinamentos de Deus, nós estamos atravessando momentos difíceis, mas que também foram escritos por Deus. E lá ele fala, aqueles que seguirem os meus mandamentos terão a vida eterna. E esses que não estão seguindo esses mandamentos, estão indo contra as leis de Deus. Nós vemos na nossa sociedade hoje vários desses exemplos. Então façamos essa reflexão, né? Através do estudo da Bíblia, nós temos tudo o que a gente precisa para ter acesso a essa vida eterna. Então, nesse campo espiritual, nós temos que entender que só existe um único Deus. E não existe possibilidade de que alguém seja maior que Deus. Não existe, né, governantes, reis, né, sacerdócios. Não existe nenhum maior que Deus. E Ele nos ofereceu Jesus Cristo para que seguíssemos e mudasse toda a lei que até então era praticada, né? Mas Ele fala pela fé e pela paciência, como Abraão, né, obteve
a herança que fora prometida a ele pelo próprio Deus, pela fé e pela paciência. E que nós tenhamos a nossa fé, nossa paciência, estejamos aí conectados com Deus, esperando, né, a tão sonhada vida eterna, né? A gente está ao lado de Deus, caminhando, baseado nos seus preceitos, nas suas leis, para que a gente aplique na nossa vida hoje. Ele fala lá que o dia que nós temos que observar e viver, ele se chama hoje. Então façamos hoje a vontade de Deus, estejamos aí conectados com Deus através desses ensinamentos. Esse entendimento com relação à vinda de Jesus é que nós temos que ter, né? Nós passamos pela Semana Santa, agora na última semana, onde se fazem quarentenas, né, jejuns, e vem a Páscoa. Então todo esse entendimento do que é isso aí não é festa, isso aí não é venda de chocolate, né? Então nós temos que entender o que representa a Páscoa, né? Como que a gente tem que entender isso como conexão com Deus, como estar conectado, entender da lei, entender daquilo que Deus prometeu para todos nós. Tenhamos essa fé, essa paciência para alcançarmos a nossa salvação. E não tem outro caminho se não for através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a verdade que nós temos que pautar a nossa vida, né? Não em outras doutrinas, como antigamente, no passado. Ele relembra sobre isso. Não sejamos e caímos, deixemos nos levar como o povo hebreu antigamente, né? Que tinha tudo, participaram de tudo, tiveram a presença de Deus, mas mesmo assim, né, eles o crucificaram e continuaram a perseguirem, né, os judeus, né, perseguir o povo cristão em especial. E até hoje nós, infelizmente, vemos isso, né? E isso aí é a anunciação do anticristo que Deus, o próprio Deus, nos anunciou e nos prometeu que viria, mas para que depois nós vivêssemos a paz tão sonhada, né? Isso aí junto com Jesus. Aguardemos, mas estejamos sempre prontos para esse momento, né? E através da Bíblia a gente vai buscar esse conhecimento e a gente pede, né, solicita que vocês também façam a parte de vocês, cada um. A gente traz esse conteúdo de estudo. Se vocês curtirem, comentarem, compartilhar esse conteúdo, o Instagram vai entregar isso para mais pessoas, né? Porque imagine com a quantidade de pessoas que existem no mundo, mas que muitas, Paulo Martins, grande amigo, seja bem-vindo, mas que muitas pessoas não têm acesso a essas informações por vários motivos, né? Então hoje a internet, né, a gente utiliza essas plataformas para fazer com que esses conteúdos que falam de Deus, de Jesus, eles possam chegar mais longe a pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer e que vivam da forma que Deus nos orienta, né? E que Ele espera que sejamos, cada um de nós, filhos do Deus Altíssimo. Bom, vamos estar, são 6 horas e 11 minutinhos.
6 horas e 11 minutinhos, vamos estar encerrando aqui o nosso momento de intimidade com Deus de hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Amanhã nós daremos continuidade à leitura do capítulo de Hebreus, que são 13 capítulos com uma gama de conhecimento muito grande. E esse livro de Hebreus é assim uma pancada no cérebro da gente, para a gente entender sobre as leis de Deus, sobre os seus mandamentos, sobre as suas orientações e conhecer a importância, a grandiosidade que é Jesus Cristo, né? Que através dele é que nós vamos estar fazendo a vontade do Pai, ok? Beijo no coração de todos, até amanhã, tchau, tchau.